Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Livro de Salmos, capítulo 90. Encontre o versículo 4. Feche os teus olhos. Poderoso Deus, Pai de amor e de bondade, estou aqui mais uma vez em Tua presença para Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já realizou aqui esta noite, por tudo aquilo que o Senhor já falou conosco através dos louvores. Deus, peça a Tua bondade, a Tua misericórdia, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando comigo e com a igreja. Usa-me em Tuas mãos mais uma vez, para a glorificação do Teu santo e eterno nome. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Versículo 4 diz assim: pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigia da noite. Agora encontre o versículo 12 desse mesmo capítulo. Logo abaixo diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábios. Feche a tua Bíblia e preste atenção aqui. Deus tocou no meu coração para que eu estivesse aqui hoje falando com os irmãos sobre Deus e o tempo. Na palavra de Deus, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, depois vocês podem encontrar em suas casas, diz assim, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Por que Deus dá tanta importância ao tempo? E a palavra tempo significa duração limitada, período, época, sucessão de anos, dias, horas, momentos que envolvem para o homem a noção de presente, passado e futuro. Ao contrário de nós os homens, e quando digo homens, está incluindo a humanidade, homens e mulheres. Deus dá tanta importância ao tempo, que se você for ver no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Aí você vai dizer assim: pastor, aqui diz que foi a terra. Não, a palavra de Deus diz assim: no princípio. Quando Deus fala essa palavra, Ele está determinando o tempo de alguma coisa. No princípio criou. Então a primeira coisa que Deus fez questão de criar foi o tempo. Aí você vai ver no versículo 4 de Gênesis, do mesmo capítulo 1, a Bíblia diz que Deus fez a luz e ela era boa, e fez separação da luz e das trevas. No versículo 5 ele diz que Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foi a tarde, a manhã do primeiro dia. Deus sempre fez questão de determinar para o ser humano e para tudo que Ele criou o tempo. Ele criou o dia e criou a noite, e disse assim para o dia: olha, você vai até esse horário, desse horário para frente, desse tempo para frente, vai entrar a noite. Só que vai chegar o fim do tempo da noite e vai voltar o tempo do dia. Não dá para o dia dizer assim: olha, agora eu estou muito ocupado, deixa para mais tarde. Não, tudo tem o seu tempo. E o engraçado, irmãos, é que no mesmo capítulo 1 do versículo 11, diz que Deus fez as ervas
as sementes, as árvores, segundo a sua espécie, e deu a ordem para elas produzirem a semente e o fruto sobre a terra. Só que também deu tempo para elas. Tem o tempo de florar, tem o tempo da semente, tem o tempo de começar a brotar, o tempo de se tornar maduro a árvore, o tempo de produzir a flor, o tempo de produzir o fruto, e o fruto vem pequeno, ele fica maior, até passar o tempo e ele amadurecer e servir para alguma coisa. Engraçado como Deus fez questão de marcar tempo para tudo. E aí você vai ver também, no mesmo capítulo, no versículo 14, a Bíblia diz que Deus criou os luminares no céu e fez a separação da noite e do dia, e eles colocou os sinais para as estações, anos e dias. Deus criou os luminares, estrelas, lua, sol, e aí ele disse: olha, todos vocês vão ter que obedecer um tempo. Tanto é que o homem até hoje, pela determinação do tempo da lua, separou-se então lua nova, lua minguante, né? Lua crescente, lua cheia, primavera, verão, outono e inverno. Deus sempre, desde a sua criação, mesmo antes de criar o homem, ele já começou a criar as coisas e determinar tempo para elas, para que nós pudéssemos aprender com ele. Nós temos essa lei do tempo, ela não vai mudar. Vai passar os céus e a terra, mas não vai mudar, até o dia que o Senhor nos levar para o céu. E aí ele chama esse tempo de eternidade, mas é tempo também, é eterno, um tempo eterno. E aí você vai ver no livro de Eclesiastes ele falando para nós e ensinando para nós e dizendo: olha, meus filhos, vocês têm que se virar, mas para tudo tem um tempo. Tem um tempo certo para nascer, tem um tempo certo para morrer, tem um tempo certo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para plantar e há tempo para colher. Mas outra coisa que eu vi, engraçado, nisso a gente observando, que passou-se, veio Adão, Eva e a geração, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, e chegou Davi e chegou até nós, e veio Jesus no meio disso. Você vai ver que em tudo Jesus fez questão de obedecer esse tempo e reservar o tempo para todas as coisas. Nós temos que tirar um tempo certo para todas as coisas, e assim foi com Jesus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 7, versículo 30, que eles procuravam Jesus para prender, para levar ele para a prisão. Ele disse para os discípulos assim: meus filhos, se preocupa não se preocupa, porque ainda não é tempo deles me prenderem. Não é tempo, vai ter o tempo certo para isso. No mesmo livro de João, capítulo 16, versículo 32, ele dizendo: olha, eis que vem a hora, vai chegar a hora. E começou a dizer para os discípulos como ia acontecer ainda. Não era aquela hora. Mas na frente, no versículo, em Mateus capítulo 26, versículo 45, aí Jesus chega para os discípulos e disse: dormi e descansai agora, eis que é chegado a hora. É agora. Vocês podem continuar dormindo, sossegado ainda, porque agora chegou a minha hora. Mas tem uma outra passagem,
de um primeiro milagre que Jesus fez. Ele estando em uma festa de casamento, mandaram chamar ele e dizer: olha, tua mãe te chama, acabou o vinho. E a resposta para ele fazer o milagre foi essa: mulher, o que tenho contigo ainda não é chegado a minha hora. Que todas as vezes Deus, Ele ensina-nos a dizer, a usar e a contar o tempo. Por isso o salmista diz: Senhor, me ensina a usar o tempo na hora certa, me ensina a fazer as coisas nas horas certas, porque geralmente as coisas feitas nas horas erradas, elas dão errado. Você não pode pegar um cacho de banana e lá, por mais que ele estiver lá, ele está verde, você põe no micro-ondas, faz isso, ele vai ficar até amarelo a casca, mas a fruta não vai ter sabor. E eu vejo também Deus fazendo a mesma coisa. Em Êxodo capítulo 20, versículo 11, diz que o Senhor fez os céus e a terra e tudo que nele há em 6 dias, e descansou no 7º. Até ele: pastor, mas que absurdo, Deus não descansa. A Bíblia está dizendo que descansou. E uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos observar sobre o tempo. Eu quero estar falando comigo e com você. O homem, a humanidade e o tempo. Porque nos últimos dias, aqui em Passos não é mais sossegado. Nas grandes cidades é uma correria danada. Você desce de um ônibus e já está correndo para pegar o outro. E assim o dia inteiro. E a nossa desculpa: eu estou sem tempo para isso. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos, que em tudo nós vamos ter que usar o tempo. Para tudo que você for fazer, você vai ter que ter um tempo. Você quer ver uma coisa? O seu corpo humano precisa de tempo, senão não vai aguentar. Você vai entrar em pânico, vai surtar. Tem coisas do corpo humano que você vai ter que ter tempo para ele. Alguém aqui já viajou de ônibus, uma viagem longa, que não tem vaso, não tem banheiro dentro dele? Já te deu uma dor de barriga, uma diarreia dentro do ônibus? Dá para esperar o ônibus chegar até o próximo terminal? Não dá. O corpo humano não vai te dar esse tempo. A barriga começa. E se você não correr, não parar o ônibus, meu irmão, a mãe, ela vai ter que ter um tempo para dar à luz. Não dá para esperar. A hora que chegou, chegou. Você pode estar lavando a sua louça, que você vai ter que parar. Você pode estar viajando no carro, que você vai ter que dar um jeito. Você pode estar trabalhando no meio do serviço, que você vai ter que parar. Se seu arroz, o bolo estiver assando, você vai ter que deixar queimar ou desligar e vai ter que parar. Porque chegou a hora do filho nascer, a mãe vai ter que ter um tempo para o seu filho. Eu vou te dar um exemplo melhor. Quais são os solteiros daqui? Levante a mão. Eles estão tão tímidos de levantar a mão, né? Cadê os solteiros? O Juninho levantou as 2 mãos e o pé. Irmãos, se vocês quiserem namorar, por mais que vocês estiverem estudando, trabalhando, vocês vão ter que arrumar um tempo para o seu namorado ou para a sua namorada. Você pode até começar a namorar, mas se na sua agenda não tiver um tempo para ele ou para ela, você vai ficar sem namorado e sem namorada. Começa a namorar. Começa a namorar com a menina e você não tem tempo para ela. E aí, quem vai para a escola buscar ela é seu amigo. Quem vai de tarde buscar ela do serviço é seu amigo. Adivinha o que vai acontecer poucos meses depois? Trocou de namorado. Não tem tempo. Aí eu vou casar. Irmãozinhos que querem casar, separe um tempo
para tua esposa e separe um tempo, esposa, para o teu esposo. Tem muitos casais que vivem em pé de guerra, separando, e outros já separaram, porque o esposo nunca tem um tempo para a esposa, e a esposa nunca tem um tempo para o esposo. E o bonitão só trabalha lá, e a mulher está com 15 filhos, e ela não tem tempo para ele nem para ajudar ela, para sobrar um tempo para ele. Vai ter que arrumar, meu irmão. Pai, eu não sei o que você faz. Mães, eu não sei o que você trabalha, mas você vai ter que arrumar um tempo para o seu filho ou para sua filha. Eu choro dentro de mim porque eu não tive um pastor que me ensinasse isso. Por isso que vocês veem eu abraçando tudo quanto é criança e pegando no colo, porque o meu pastor não me ensinou que eu teria que tirar um tempo para brincar de bola com meu filho, para soltar pipa com ele. Tem que ter um tempo para ele. Brincar com a criança, jogar ela para cima, pôr no ombro, ir no parquinho com ela. Sabe, brincar de pique, de esconder, de bolinha de gude. Porque só assim nós precisamos tirar um tempo para as pessoas. A maioria aqui trabalha. Meu irmão, quando você arruma um emprego, a primeira coisa que vem na lista do seu emprego, arrume um tempo para a empresa. Ninguém pode arrumar um serviço se não tiver tempo para o trabalho. Senão ele te dá um horário, e você vai trabalhar das 8 às 16. Não, esse horário eu não posso. Ele vai fazer, não serve. Vai arrumar alguém que na agenda dele tem aquele tempo daquele horário. Nós temos que ter isso. Agora uma coisa, irmãos, Deus já sabia que o tempo era tão importante, mas que o homem é egoísta demais. O homem só usa as coisas para si, para ele. Até a oração de Jesus: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino. Só tem. Tudo vem. Só vem. O homem é assim. Embora tendo tantas as coisas, conseguindo tantas coisas, ele só quer para ele. Deus já sabia disso. No capítulo 20 do livro de Êxodo, no versículo 10, diz assim: mas no sétimo dia, o sábado é do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem os estrangeiros que estão dentro das tuas portas. A semana tem 6 dias de 24 horas. 144 horas dão esses dias. E Deus diz assim: você quer saber de uma coisa? Você vai no dia de sábado, 24 horas. Você vai fazer isso nos outros dias, mas esse dia o Senhor o santificou. Ele sabia que se ele não desse uma determinação para mim e para você, nós nunca teríamos tempo para o Senhor. E além do mais, além de não termos tempo para o Senhor, nós ocupamos o tempo de todos aqueles que estão em nossa volta, e também não deixamos eles ter o tempo do Senhor. No mesmo capítulo, no versículo 8, a Bíblia diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Santificar, santo, vem tudo da parte de Deus. Olha, irmãos, o que eu queria chamar a atenção minha e sua é que, por mais correria que o nosso tempo seja, todos os tempos para a esposa, para o esposo, para o emprego, para o namorado, para a faculdade, para o ginásio, seja para o que for, você vai ter que encaixar um tempo aí para o Senhor. O sábado
Ah, pastor, você quer que eu guarde o sábado agora? A igreja está agora? Não. A Bíblia, o próprio Jesus ensinou que nós teremos que tirar um dia para o Senhor. Nós temos que tirar aulas para ficar com Deus. Você pode fazer o que você quiser. Pode arrumar 4, 5 empregos. Pode ter 15 filhos. Você pode fazer isso, fazer aquilo, ser proprietário de 15 empresas. Mas você vai ter que tirar um tempo para louvar e adorar o seu Deus em espírito e em verdade. Você vai ter que fazer isso, irmãos. Não tem como. E se você não fizer, eu quero que você preste atenção nisso. Preste atenção no que vai acontecer se você não obedecer às leis do tempo determinado por Deus. Primeira coisa que vai acontecer quando você não tiver tempo para nada, os tempos seus estão sendo gastos em outras coisas. O tempo que era para ficar para a esposa, você está usando na televisão. O tempo que era para você brincar com seu filho, você foi jogar futebol. No tempo que era para você jogar e descansar, você está fazendo outra coisa. No tempo que é para adorar a Deus, você foi passear. Uma das coisas que você às vezes não está nem aí é o que eu vou te dizer agora. Quando nós não temos tempo, o que Deus determinou para nós, o primeiro prejudicado é você. Se você não tem tempo para sua família, o primeiro prejudicado é você. Se você não tem tempo para o teu corpo, para o teu descanso, o primeiro prejudicado é você. Se você não tem tempo para as outras coisas, para trabalhar para isso, o primeiro prejudicado é você. E aí vem um segundo prejudicado. E agora eu quero falar espiritualmente. A Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, ele ouve e entende as coisas do Espírito. Se você faz parte de uma família e não tem tempo para essa família, o primeiro prejudicado é você e depois toda a sua família. Se você faz parte de uma família, e se você faz parte de uma empresa e não tem tempo para a família, não tem tempo para a empresa, o primeiro prejudicado é você. Você vai ser mandado embora da empresa e vai perder a família. Se você não tem parte no corpo de Cristo, que é a igreja, e você não tem tempo para estar junto com o corpo, o primeiro prejudicado é você. O segundo prejudicado é o corpo, que é a igreja. Sabe por quê, irmãos? Toda vez que essa perna parar, o resto do corpo vai padecer e vai ter que carregar ela. Vai ter que carregar. E as coisas que dava para fazer em 5 minutos, eu vou levar às vezes 2 horas para fazer, porque eu estou arrastando e carregando. Pastor, mas isso é sua perna. A Bíblia diz que nós somos membros de um corpo. A Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aí você diz assim: eu estou chegando em casa. Não. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Quando Jesus chamou os 12 discípulos para estarem com ele, disse assim: vai para tua casa, eu vou mandar o sustento lá, vou fazer tudo para você. Não, ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quando ele chamou alguém que estava ocupado em alguma coisa, ele disse: pai, eu vou ter que enterrar meu pai. Não, ele disse: deixa que os mortos enterrem os mortos. Ah, mas eu estou com a rede no mar. Deixa a rede aí e eu vou fazer de você um pescador de homem. Você vai ter que arrumar um tempo para Deus, meu irmão. Preste atenção numa coisa: todo membro que não funciona em um corpo, ele vai prejudicar o corpo. Nós fomos como uma engrenagem. Essa mão está segurando o microfone, mas essa está aqui. A minha boca está falando, os meus olhos estão te vendo, o meu ouvido está ouvindo, a minha perna está me conduzindo. É assim que funciona um corpo.
e nós fazemos parte de um corpo. A terceira coisa que você não deve esquecer é que você prejudica quando você faz parte de um corpo, de uma igreja. Você está sobrecarregando o líder, o pastor, o responsável por aquilo que você procurou. Se o teu líder te chama e marca com o corpo e diz que vai vir distribuir os panfletos, e você fazia parte, você não veio, sobrou para o líder. Tem 150 cadeiras, um exemplo, para lavar. 10 membros combinaram de vir lavar, faltou um. Sabe o que vai acontecer? Os membros vão lavar as suas cadeiras, e as 15 do membro que não veio, quem lava é o pastor, é o líder. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é da pastora fazer a igreja funcionar. A responsabilidade é da Elaine fazer os jovens funcionar. A responsabilidade é da irmã fazer a assistência social funcionar. A responsabilidade é do líder das irmãs fazer funcionar. Se não tem para liderar as irmãs, acaba sobrando para a pastora. Se não tem para liderar e fazer funcionar a assistência social, sobra para os pastores. Se não tem ninguém para fazer a faxina, eu não posso deixar essa igreja suja, sobra para o pastor limpar. Qual é a tua função? Eu queria que você prestasse atenção numa coisa agora. Apaga essa luz aí. Você vai ver algumas imagens, e preste atenção nelas. E preste atenção, você vai ver e ouvir. Eu quero que você veja e ouça. Se você não tem tempo para a igreja, se não é por causa da igreja, você não está nem aí com a igreja, você quer que ela feche, você quer que se exploda, você quer que os que não estão ouvindo que se dane, outros vão falar. Se você não vai com a cara do pastor, não estou nem aí, ele está se rebolando para fazer as coisas e eu não estou nem aí. Se não for por mim, se não for pela pastora lá, os dela, se não for por vocês, que seja pelo menos por isso. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Se você tivesse mais um tempinho para a igreja e para Deus, essa igreja não caberia de gente em 5 anos. Ele não precisava disso não, irmãos. Mas o próprio Deus achou um tempo para mandar seu filho. E o próprio filho teve o tempo de passar isso por mim e por você. Se você não gostar de mim, não gostar dessa igreja, seja pelo menos por esse que passou aí. Irmão, tem a sua vidraçaria, mas acha um tempo para o Senhor. Irmão Rodrigo, irmão Roberto. Clésio trabalha na funilaria, mas acha um tempo para o Senhor. Pastor, faça o que fizer, mas acha o seu tempo para Deus. Joseli, faça o que quiser, campanha, mas acha o seu tempo para Deus. Irmãs, encontre o seu tempo de servir ao Senhor. Vai chegar um dia que você vai correr para poder servir Ele e não vai poder mais. Irmão, você mora longe, Gedeon, Vera, vem a pé para a igreja, porque senão Deus nunca vai dar cal. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu vou colocar. Irmãos de idade, o seu tempo só vai terminar, irmão Batata, quando Deus te recolher. Chega de ficar sentado. Tem muitas pessoas, o rapaz não veio hoje. Procure o tempo amanhã para ir atrás dele. Até quando o tempo vai ser só para você? Eu não tenho mais nada que falar. Se essas imagens, e se o Espírito Santo não falou com você, meu irmão, não tem o que nós fazer mais. Só tem uma coisa. A Bíblia diz que até para salvação o tempo é hoje. Se tu aceitares hoje,
Eu quero perguntar, tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus? Vem aqui, levante a tua mão, vem aqui, nós vamos orar por você. A Bíblia diz que o tempo é hoje, o amanhã só pertence a Deus. Tem alguém? Todos já aceitaram Jesus como Salvador. Não estou te oferecendo igreja não, estou te oferecendo Jesus como Salvador. Mas veja se essas imagens não saem da tua cabeça pelo menos hoje. Você pode me chamar de louco e dizer: pastor, o senhor não podia fazer um negócio desse, a imagem é muito forte. Forte é o que você vai passar no inferno se não atentar para isso. Quer aceitar Jesus? Aí ó, uma grande salva de palmas para Jesus. Quer aceitar Jesus? Aí ó, eles encontraram tempo para aceitar Jesus. Repita comigo: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Aí uma grande salva de palmas. Repita comigo: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Tá vendo, irmãos? Vem cá, eu vou orar por você, vem cá. Eu quero terminar esse culto enfatizando isso. Pastor Luiz, irmãs do Elo de Amor, Warlen, Adilson, Neilton, Gedeon, irmã Adriana, irmã Ângela, irmão Mozandir, suas filhas, os irmãos que eu for chamar por nome eu vou esquecer os nomes, irmão Nilson, o irmão Batata, os irmãos que estão aí, a pastora Sônia com a sua família, os irmãos que estão aí na nave da igreja, irmão Rodrigo, irmã Roberta, irmã Helena, irmã Elaine, o irmão Juninho, o irmão Márcio, tantos outros que estão aqui, ó. Inclua eu no meio. Você pode ter as suas ocupações, eu posso ter o que for, eu posso trabalhar dia e noite. Arrume um tempo para o Senhor e para a igreja que você serve. Arrume. Seja o que for, faça a sua agenda que fizer, mas não gaste o tempo do Senhor e nem o da igreja, porque você pertence ao corpo. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: não saia daqui sem dar um abraço no teu irmão, sem cumprimentar ele. Pode ser que não dê tempo no final. Você pode não ter tempo de se arrepender. No final, tudo fica mais difícil. No final, pode ser bem mais difícil de voltar atrás. Porque o fim está logo aí. É Cristo em breve, no céu vai surgir. Quem vai subir? Não se pode provar nada, afinal, se é de dia ou madrugada, só sei dizer que ele vem. Ou sem avisar, tempo, hora, mês ou dia se virá, trazendo muitas alegrias. É o juízo final. E aí, o que pode acontecer? Se de surpresa ele pega você, pegar a mim,
vou pedir perdão e me consertar. Oh, não te arrisca a ficar, não. Peça a Cristo perdão. Ele quer te dar e nos levar daqui. Oh, 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 e nos levar daqui. Oh, 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 e nos levar daqui. Oh, 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 e nos levar daqui. Oh, 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 e nos levar daqui.